Quem diria, hein? Quem diria quando o pessoal falava em tom de deboche que existia um grupo numa bolha, que nem o Pondé falou, né? Uma bolha que estava querendo dizer que o feminismo tinha sido ruim, que a sociedade era pró-mulher e que isso é tudo, logicamente, era um absurdo. Porque todo mundo sabia que as mulheres eram e são oprimidas ainda. Não sei até quando, daqui 5.000 anos, as mulheres continuarão sendo oprimidas. Se caso durasse essa sociedade nossa, daqui 5.000 anos, as mulheres continuariam oprimidas. Então, é um ciclo que não tem fim de opressão. Então, o mainstream sempre dizendo: olha só que loucura, os caras dizendo. Eu li. O pessoal está fazendo prova, está fazendo TCC de faculdade sobre nós. Vocês sabiam? Eu li umas introduções, não dá para ler tudo. Os caras, eles vêm com a ideia de que nós estamos delirando, que não existe esse negócio de sociedade para a mulher. Isso aí é um recalque, é uma tentativa de extremistas ou da extrema-direita política, porque são obcecados com a extrema-direita política, né? Eu já falei isso aqui antes. Eles são completamente obcecados com isso. Às vezes o cara lá da extrema-direita política não tem nada a ver com nós, mas eles botam o cara no meio. Então, eles associam a extrema-direita política, eles associam nós, eles colocam todo mundo como red pill, né? Você sabe, tudo é red pill, não existe mais um cara antifeminista, não existe mais um cara masculinista, não existe mais um cara migtal, não, é tudo red pill, e o red pill delira dizendo que as mulheres têm privilégios e que isso é um absurdo. E eles tentaram emplacar essa narrativa de que nós éramos algo que não se sustentaria a longo prazo e entraram pelo cano. Nós estamos avançando tanto que o sistema se mexeu. Ele está usando de truques sujos para tentar nos calar. Eles se mobilizaram em peso, mídia, políticos. A, a, os grupos de pressão feministas estão assim enlouquecidos. Então vocês vejam, aquele grupo de gato pingado que falava para eles, que falava bobagem, eles estão com medo. Como eu disse aqui, eu fiz uma postagem na aba da comunidade e falei em vídeo também. Vocês são vergonhosos. Eu incluo também os críticos, não propriamente feministas, mas os cavaleiros brancos, os cornos mansos, os carolas, os pitbulldos. Vocês não têm vergonha. Vocês bateram e perderam para nós. Meia dúzia de caras. E a maioria ainda amaciando o discurso.
Vocês perderam, vocês tiveram que apelar. Vocês estão apelando para a censura, para o fechamento dos canais, porque vocês não conseguem rebater o que nós falamos. Isso é vergonhoso para vocês. E eu digo aqui, ó, se eu tiver que sair, a vergonha não vai ser para mim. A vergonha vai ser para vocês. Vocês não conseguiram conviver com nós. Vocês tiveram que apelar para as instituições fazerem leis para nos tirar do ar, porque senão vocês iam levar uma chicotada atrás da outra. Isto eu queria tornar a falar de novo. E Pitbull leva lambada, Carola leva lambada, corno manso leva chicotada, feminista leva lambada. Todo mundo. Político. A narrativa, nós destruímos todas. Aí, tiveram que apelar. Só que, como eu disse, é tarde. É tarde. Porque vocês mesmos, as mulheres e o sistema, vocês mesmos são colaboradores do extermínio da sociedade. E não pense que as mulheres vão se escapar. Não. Eles vão entrar juntos. As mulheres vão entrar juntas. Então eu vou ler aqui uma notícia do Senado e eu tenho uma teoria, meus caros. Eu não sei se vocês concordam, mas a minha teoria ela é de bastante fundamento. Eu vou ler aqui e no momento oportuno eu falo a teoria minha. Câmara analisa proposta para criminalizar misoginia e endurecer punição por violência digital contra mulheres. Pelo menos 30 propostas em tramitação na Câmara punem discursos de ódio contra mulheres e meninos no meio digital. Por que eu não falei? O pessoal pediu para eu falar daquela deputada lá, deputada, Duda, não sei o quê, Salabert. Aquilo ali que ele está propondo não é novidade. Aquilo ali, eu fiz um vídeo, já foi proposto pelo deputado Raymond. É que o pessoal não viu. Eu não vou comentar o mesmo projeto. Então, assim, ó, eles estão duplicando projetos, triplicando projetos que falam sobre a mesma coisa. Cada um quer tirar uma lasquinha. Aqui, ó. A circulação recente de vídeos com apologia a crimes contra mulheres motivou a abertura do inquérito para a Polícia Federal e impulsionou o debate sobre novos marcos legais na Câmara dos Deputados. Enquanto a corporação apura a responsabilidade dos autores das publicações, o Congresso Nacional acelera a análise de projetos de lei voltados ao enfrentamento da misoginia online. Aqui que eu quero falar sobre uma teoria minha que ela não é esdrúxula. Vocês viram aqueles videozinhos que eles divulgaram, que eles borraram o rosto de rapazes jovens que simulavam pedido de namoro, e aí a menina não aceitava, e aí eles partiam para agressão, com chutes e simulavam outros tipos de agressões. Vocês não acham estranho isso? Que esses vídeos estejam surgindo justamente agora, que o sistema está em peso para criminalizar as nossas falas? Eu posso
eu poderia apostar que isso é bandeira falsa. Esses vídeos aí foram montados, não necessariamente com inteligência artificial, mas pediram para alguém jovem, de uma família progressista, simular algo. E aí eles colocam isso como vídeos de que as agressões contra as mulheres e o discurso está aumentando. E é nossa culpa. Porque aí eu pensei assim, ó, você nunca fica sabendo quem são esses caras. Já notaram? Ninguém sabe. Quando aparece assim, ó, fulana de tal está recebendo medidas protetivas porque recebeu ameaças online, blá, 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 blá. A gente não sabe nunca quem são esses caras. Você não sabe o nome, você não sabe o endereço, você não vê o rosto, porque eles borram o rosto com a desculpa que eles não podem mostrar o rosto. E não dizem o nome com a desculpa que eles não podem dizer o nome, e aí nós não temos como provar que aquilo ali é falso. E como o sistema é aparelhado, não duvidem, meus caros, não duvidem que isso seja bandeira falsa. Uma montagem para dar gás à narrativa. Porque como é, nós nunca vamos descobrir quem são esses rapazes aí. Alguém consegue descobrir, por acaso? Não. Fica a investigação da Polícia Federal e pronto. E com isso, eles aumentam a narrativa. E esse pessoal é capaz de tudo. Não duvidem do que eles são capazes. E eles perderam para nós, então eles vão apelar. Era essa a minha teoria. Não sei o que vocês acham disso. Comentem. Pelo menos 30 propostas em tramitação na Câmara buscam dar suporte jurídico para a punição de discursos que promovam o ódio ou a aversão a mulheres e meninos no meio digital. Apenas nesse ano, 7 projetos para combater a misoginia na internet foram apresentados por deputados. Quer dizer, é assim, ó, é um projeto igual ao outro. É a mesma coisa. É que cada um quer aparecer. Algumas propostas estão em análise nas comissões temáticas da Câmara, outras já estão prontas para análise no plenário. Outras ainda acabam de ser apresentadas à casa. E o pessoal que se diz conservador não está se mobilizando contra tudo isso. Não está quieto. Me parece que eles vão deixar aprovar tudo isso. Aí depois eles não sabem por que sempre perde. Entre as propostas em análise, o projeto de lei da deputada Ana Pimentel, 6194, PT de Minas Gerais, estabelece normas de prevenção e responsabilização das plataformas digitais. O texto prevê medidas protetivas de urgência como a remoção prioritária de conteúdos misóginos e a suspensão da monetização de contas que propaguem agressões. Eles querem regulamentação da internet. Você fala o que eles querem ou então você salta fora. Segundo Ana Pimentel, a proposta busca frear um sistema que lucra com a exclusão feminina. Olha só isso aqui. Tem cabimento. O que nós somos dentro da internet? Dominada por narrativa feminista. O que nós significamos
0,00001. Mas o problema é o seguinte, que nós, 0,00001, estamos fazendo algo que seria de 30%. Então, por isso que eles estão preocupados. Como pode poucos conseguirem tanto? Porque a mídia e a internet, praticamente, ela é dominada pela narrativa feminista. Vocês sabem. Os grandes podcasts, os grandes canais, os caras são todos lambe-saltos. Olha aquele Vilela lá, que tem um podcast gigante. O cara é um lambe-salto. Então, como que eles me dizem que um sistema que lucra com exclusão feminina? O que é isso? As mulheres são apoiadas em tudo. Nós que fizemos um contraponto aqui. Criminalização no âmbito penal, o projeto de lei 890/23, da deputada Silvia Alves. Isso aqui já deve ter sido tema de vídeo meu. Propõe a criação de uma lei específica para crimes resultantes de práticas misóginas. A proposta estabelece pena de reclusão de 2 a 5 anos, com previsão de aumento da sanção em metade, caso o crime seja praticado por meio da rede mundial de computadores. Ao apresentar o projeto, Silvio também observou que grupos misóginos se aproveitam das facilidades dos meios de comunicação e redes sociais para monetizar o discurso de ódio e aversão ao gênero feminino. E não tem nenhum vídeo de mulher com discurso de ódio contra os homens. Aliás, das mulheres existe discurso de ódio, dos homens não. Eu já disse aqui, apresentem um canal em que o produtor mostra o rosto, um canal aberto que propague violência contra a mulher. Eu já fiz esse desafio. Apresentem. Até agora nada. Não apresentaram. Eles vão escavar na Deep Web. Só que isso não vale. Aí é jogo sujo. Aí vocês estão buscando a escória. Ademais, então assim, ó, as mulheres é que falam abertamente aqui. Instagram, TikTok, tem os vídeos delas ali, falando abertamente contra os homens. Discurso de ódio puro. Mas não, isso aí eles não veem. A visão deles é seletiva. Ademais, a conduta misógina possui exacerbado potencial no incentivo à prática de crimes contra a vida de mulheres. Negativo, desafio aqui. Ninguém incentiva crimes contra mulheres. Pelo contrário, nós estamos dizendo para os homens se afastarem das mulheres. E quando a mulher começar a querer criar problema, o homem se afasta numa boa, sem querer bancar o durão. Não, porque você tem que me respeitar. Não, sai. Deixa ela. Nós orientamos isso para os homens não se incomodarem. E como é que eles dizem que nós estimulamos hostilidade e violência ao gênero feminino? Esse pessoal mente, meus caros. Eles vão continuar mentindo. Por isso que eu falei das nossas pautas. Enquanto pudermos, vamos criar as nossas pautas. Eu tive que fazer esse vídeo para comentar isso. Mas nós temos que ir debulhando os podres do sistema feminista.
Se é que ainda tem algum ainda. Tá difícil de encontrar. Eu confesso para você. Tá difícil encontrar algum podre que já não tenha sido rebatido. Só que a gente não pode ficar na pauta deles. A adequação da legislação vigente também é objeto do projeto de lei 872/23 da deputada Dandara, PT do Minas Gerais, e do projeto de lei 1225/21 do deputado Denis Bezerra, PSB Ceará. As duas proposições sugerem alterações na lei KO. Nossa. Para incluir a misoginia no rol de crimes de preconceito, equiparando o rigor punitivo ou já aplicado em casos de racismo. Assim, são tantas leis iguais, repetidas, dualidade de projetos, né? Uma em cima da outra, você já não sabe qual que você comentou. Porque cola, copia e cola, copia e cola. Já o PL 6396 e 25, apresentado pela deputada Érica Hilton, PSOL, de São Paulo, foca na governança digital ao alterar o marco civil da internet. O projeto estabelece a responsabilidade solidária das plataformas digitais quando não retirarem conteúdos que incitem a violência contra a mulher. Tá, mas e só contra a mulher? E os vídeos das mulheres contra os homens, como é que fica isso? Como é que fica? Como é que alguém propõe uma coisa dessa, sabendo que tem vídeos de mulheres incitando o ódio contra os homens? Não é possível. Essa sociedade não existe. Quer dizer, existe, mas é difícil de acreditar. Na avaliação de Érica Hilton, a indústria da misoginia digital seria indústria da misandria digital. Contribui para a manutenção das estruturas de desigualdade no Brasil contemporâneo. Olha só que papo, nossa, um papo de 1800, cara. Um papo da Revolução Russa. Há um ecossistema organizado, lucrativo e crescente de produtores de conteúdo que fazem do ódio às mulheres uma estratégia de engajamento, monetização e influência política, aponta. Meia dúzia de homens dizendo as verdades. É isso que eles falam em ecossistema. É como se fosse assim um domínio completo da internet. A deputada acrescenta que nesse sistema os provedores não são meros intermediários, mas agentes ativos que controlam fluxos, priorizações e modelos de negócio. Mas os provedores, as redes, elas já estão agindo. Eles estão falando do quê? As redes sociais já estão agindo. Olha o meu canal aqui. 7 meses com o mesmo número de inscritos. Dá para acreditar nisso? Vídeos, quando eles são desmonetizados, eu peço análise, eles caem pela metade a visualização. Nenhum vídeo mais viralizado. Então, as redes já estão agindo. O que eles querem mais? Eles querem o total silenciamento. Eles não querem nem um videozinho de 10 mil visualizações, 8 mil visualizações. Não. É perigoso. Alguém vai assistir. Alguém vai fazer um corte e vai promulgar em outra rede. Então, eles não querem correr nenhum risco. Lembra quando eu falei do sistema? Eles não querem ter, assim,
correr nenhum perigo, fechar todas as brechas. É que nem na Lei Maria da Penha. Fecha tudo. Não deixa nenhum vão para a escapatória. Então, eu resolvi comentar aqui essa notícia do Senado e sobre esse cabedal de leis e sobre essa minha teoria da falsa bandeira. O que vocês acham? Esses rapazes aí simulando namoro e aí simulam agressão. Logo agora surgiu isso, mas que coincidência! Nossa, nunca, até agora nunca tinha acontecido de divulgar esses vídeos. Agora, de repente, aparecem esses vídeos. É muito estranho, né, meus caros? É muito estranho. Só que nós não vamos descobrir. É segredo. Então, está aí, meus caros. Analisem e vejam o que vocês acham. Até mais.